Olá, meus amores! Tudo bem? Fizeram as atividades? Então, quero ver, viu? Quero ver todo mundo realmente fazer as atividades sem esperar só pela correção. Vamos todo mundo ser honestos consigo mesmo, tá bom? Vamos lá! Correção nas páginas 9, 10, 13, 14, 19 e 20, certo? Então, são atividades que foram das duas aulas de ciências, aula 1 e aula 2, e hoje já juntou essas duas aulas para corrigir as atividades, certo? Então, teve um tempo suficiente para vocês resolverem e não acumular, tá bom? Então, para que a gente tenha uma aprendizagem de sucesso, vocês precisam também, botar a cabecinha para funcionar, perguntar, tô com dúvida, e aí a gente aprende assim, tá? Vamos lá. Correção nas páginas 9 até a 20, da aula 1 e aula 2. Vamos primeiro para 9 e 10, página 9 e 10. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Lixo no espaço. Será possível que tem lixo no espaço? Já não basta o lixo no planeta Terra? Tem. Cerca de 370 mil objetos, como ferramentas, pedaços de satélites, pedaços de naves e foguetes, estão passeando pelo espaço em volta da Terra. Eles faziam parte de objetos que foram enviados ao espaço por um motivo específico, alguma missão, né? Mas com o passar do tempo, tornaram-se inúteis, ou seja, viraram lixo espacial. Então, qualquer que seja o tamanho do objeto, né? Ela vai ter pode provocar um grande desastre. Pode ser um objeto do tamanho desse clipe aqui, mas de acordo com a velocidade que está lá no espaço, pode destruir ou causar um acidente nas naves que estão em missão, ou até mesmo nos astronautas que estão em missão. Então vamos entender por quê. Voltando, muitos desses objetos têm cerca de 1 centímetro, 1 centímetro. Peguem a régua de vocês aí em casa e vejam quanto é que é 1 centímetro. Mas o que conta é a velocidade que eles atingem. Pode chegar até 14 mil quilômetros por hora, o que pode causar sérios danos em naves, satélites e até mesmo em astronautas que estão em missão espacial. Então, como lá a velocidade, né, é bem, como vocês viram, 14 mil quilômetros por hora, então o impacto que vai bater no astronauta ou numa nave, certo? Pode trazer muitos acidentes, certo? E aí, gente, uma dificuldade é que os cientistas ainda não sabem como tirar aquele lixo, esse lixo que está ali em órbita, né, na Terra. Ainda não sabem como tirar toda essa sujeira do espaço. Pelo menos a chance de ser atingido por lixo espacial em plena superfície terrestre é mínima. Ufa, né? Isso porque, se os objetos saem de órbita e vêm em direção à Terra, a maioria é destruída quando entra em contato com a atmosfera. Ainda bem. Então, assim, quando qualquer objeto desse sair da órbita e vir em direção à Terra, seja pequenininho, grande e tudo mais, eles, com os gases que estão na atmosfera, eles queimam e aí não conseguem atingir a gente, os terráqueos, certo? Então, vamos lá. Quais são as consequências que o lixo espacial pode ocasionar? Pode causar o quê? Danos em satélites, naves e até em astronautas que estejam em missão no espaço. Pense e elabore uma possível solução para o problema no lixo espacial. Depois, comente com seus coleguinhas. Então, vocês vão falar qual os cientistas até agora não sabem. Então, vocês vão aí tentar dar um de cientistas e procurar uma solução para recolher aquele lixo de lá do espaço, tá bom? Então, vamos lá. Complete as frases abaixo e aí a gente vai completar, né? De acordo com nossos estudos, com o livro também. O sistema solar é formado por 8 planetas. Os planetas do sistema solar são Mercúrio, aqui está na ordem, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
C. O caminho percorrido pelos planetas chamamos de órbita, é o caminho. Então, não existe aquela linha lá não, certo? Essa linha é imaginária, mas eles percorrem aqui, ó, essa órbita, certo? No espaço. Então, o livro só coloca para vocês, só para a gente ter a noção de como é o caminho onde eles estão. Então, isso aqui é órbita. E o formato que eles estão, que é um formato não é em círculo, é elíptico, certo? Às vezes os planetas vão estar mais distantes, outras vezes mais próximos do Sol, certo? Por conta desse movimento que eles fazem. Então vamos lá. O caminho, já falamos. Terceiro, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Sistema solar, Lua, asteroides, Plutão. São os menores astros do sistema solar, asteroides. É composto pelo Sol, pelos planetas e asteroides. 1, sistema solar. Planeta não. 4, Plutão. Satélite natural da Terra. 2, Lua. Mas existem outros planetas também que são considerados planeta anões. Vamos lá. Tem séries, né? Tem Make, que você já pode ver, tem no livro também, né? 4. O que determina a classificação de um planeta não? Para ele ser chamado de planeta não, basta ele ser pequenininho? Tem outras características. Vamos lá. Os planetas anões são planetas que não conseguem limpar a sua órbita. Lembra que a Pró falou de órbita? Então, vai ter outros dentro dos planetinhas, tem outros objetos vindo em torno dele, né, girando em torno deles. E aí, se bater, eles não conseguem limpar. E aí acabam tendo uma agitação naqueles planetas, certo? Então, removendo os pequenos corpos celestes e, portanto, colidem com eles e sofrem perturbações. Então, se no caso ele se deparar com asteroides, ele não consegue limpar e aí acaba tendo perturbações, certo? Aí, gravitacionais. Isso acontece porque eles são tão pequenos que não conseguem alterar nada, coisa mínima, seu ambiente da forma como os planetas fariam. Então, o planeta Terra ele consegue fazer isso. Então, se tiver algum objeto vindo em direção, ele consegue limpar, certo? Sem com que esse objeto venha para cá. Inclusive, temos a atmosfera, que vocês acabaram de ver, que muitos objetos não conseguem colidir aqui, né, entrar e machucar alguém, como no caso o lixo espacial, porque a atmosfera ela faz com que isso, antes dele atingir a Terra, queime, certo? Bom, então, terminamos a quarta e vamos agora para as páginas 13 e 14. Primeiro, escreva como é cada um dos movimentos realizados pela Terra. Letra A, rotação. É um movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo imaginário. Então, a Pró está dando uma volta no próprio eixo. Quer dizer que a Terra faz esse movimento igual o peão. Né? Quem já brincou de peão sabe como é que faz. Fica girando em torno dele mesmo. Então, isso é rotação. Translação. É um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, vamos dizer que essa TV é meu Sol e a Pró é o planeta. Se a Pró ficar dando volta em torno da TV, a Pró está fazendo uma translação, certo? Bom, então, rotação, a Terra gira em torno dela mesma, né? E translação, gira em torno do Sol, dá uma volta ao redor do Sol. Segundo, Jorge passou a noite observando as estrelas através da sua luneta. Analise as imagens e depois responda as perguntas a seguir. Letra A. O que mudou durante a observação de Jorge? Olha bem para a primeira e segunda imagem e horários diferentes, estão vendo? Aí vocês vão colocar que as estrelas mudaram de posição. Mas será que são as estrelas que estão mudando de posição? B. Por que isso aconteceu com os corpos celestes? Por causa do deslocamento da Terra devido ao movimento de rotação. Então não foi as estrelas que mudaram de posição,
Foi a Terra que mudou, que girou, e aí as estrelas, no caso, a quantidade de estrelas que tinha no local, né? Naquele local onde a Terra estava girando, já vai mostrar outras estrelas, por causa do movimento de rotação, certo? Então não são elas que se movimentaram, foi nosso planetinha, Terra. Terceiro, desenhe setas que indicam os movimentos sugeridos. Então, aqui só é você dizer como é que faz o movimento de rotação e fazer a setinha, sinalizando como é o giro, né? Aí vocês vão fazer assim. Translação, vocês vão fazer a setinha fazendo um giro em torno de quem? Do Sol, tá? Quarto, observe as imagens abaixo e escreva R se for relacionado à rotação ou T se for relacionado à translação. A menina amanheceu o dia, bom dia Sol, bom dia mãe, bom dia tudo. E aí, para acontecer esse bom dia, a Terra teve que realizar que movimento? Rotação, né? Então vamos botar o R. E aí nós estamos vendo aqui uma paisagem que está demonstrando uma estação, né? Uma estação do ano. A estação do ano, vamos dizer aqui o outono, as folhas vão estar caindo, né? Que movimento que tem a ver com as estações do ano? Translação, né? Bota o T. Aqui na outra imagem, os meninos estão, indo para a escola, né? De dia, à tarde. Então, de dia, à tarde, tem a ver com que movimento? Rotação. Aí aqui a menina na janela tomando seu chocolate quente, seu cafezinho. E ali, do outro lado da janela, né? Então, possivelmente essa menina esteja em outro país, né? Pro lado onde neva, né? E aí ela está indicando a estação do ano, que é o inverno lá onde ela está. Então, há um movimento que tem a ver com a estação do ano, é o quê? Translação. Aí vocês vão dizer, mas não é só em outros países que nevam, não. Verdade. No sul do Brasil, chega uma determinada época que está bem fria, que chega a nevar, certo? Bom, quinta questão. Explique com suas próprias palavras por que existem os anos bissextos. Então, vocês vão lembrar aí a explicação da prova, que o ano bissexto é devido ao quê? Ao movimento de translação, que dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, elas vão ter que ir para um ano, né? Essas 6 horas, a cada 4 anos, vão se juntar e formar um dia a mais, ocasionando assim um ano bissexto, que acontece no mês de fevereiro, o diazinho a mais, né? Pronto. Sexto. Então, explique direitinho o que vocês entenderam, como é que acontece os anos bissextos. Sexto. O que causa a alternância das estações do ano entre os hemisférios? Vocês aprenderam que a Terra ela foi dividida em 2 hemisférios, norte e sul. E ela fica inclinadinha, certo? Deixa eu colocar ela mais inclinadinha assim, ó. Fica mais inclinadinha. Ela não fica retinha, certinha. Então, o eixo, em alguns momentos, o hemisfério norte vai estar recebendo mais radiação do sol, né? Os raios solares. E às vezes no sul não. Então é isso que vai ocasionar as estações do ano entre os hemisférios. Então, enquanto no hemisfério norte vai ser inverno, no hemisfério sul vai ser verão. Enquanto no hemisfério sul será inverno, no norte vai ser inverno. No sul vai ser inverno, no norte vai ser verão. Ao contrário, do mesmo jeito com a primavera e com o outono. Sempre um vai estar ao contrário do outro. Vamos lá. A inclinação da Terra, enquanto esta realiza sua trajetória, certo? A Terra não está, ela está um pouquinho inclinada. Enquanto ela vai girar em torno do Sol, faz com que os raios solares cheguem no planeta com variações de intensidade em diferentes áreas. Então, muitas vezes o Sol vai estar com mais força, mais intenso no hemisfério norte, depois no hemisfério sul, certo? Então, devido a essa inclinaçãozinha que ela tem.
Agora vamos para... Terminamos? Sim. Página 19 e 20 agora, tá? Escolha um objeto da sua sala de aula, desenhe no espaço abaixo e depois responda as perguntas. Vamos lá. Que aqui já vai falar sobre matéria. Lembra que a gente estudou sobre matéria? Pronto, mas eu não estou na sala de aula, eu estou em casa. Pega em casa, certo? Não tem problema, a gente só vai adaptar a nossa realidade. Bom, se vocês fizerem essa atividade em casa, vocês vão fazer com objetos de casa. Quem vai fazer na sala, vai fazer com objetos da sala, tá? Escolha um objeto da sua sala de aula e desenha. Você vai desenhar aqui. Nome do objeto. Colocar o nome. Ele está em que estado físico? Quais são os estados físicos? Sólido, líquido ou gasoso? Você vai colocar. Material de que é constituído? Ele é feito de quê? Plástico, ferro, de ar, né? E aí você vai colocar vidro. Agora explica o que é um objeto e dê exemplos. Aí lá no livrinho de vocês tem dizendo o que é um objeto. O objeto é um corpo com forma e função definidas e de grande utilidade para o ser humano. Exemplo, uma cadeira, ela é um objeto, né, que tem uma utilidade. Igualmente, o lápis da gente. Ela é um objeto que tem uma utilidade para a gente e foi feita a partir de um pedaço de um corpo. O corpo foi retirado de... Que corpo é esse? Da madeira, né? Que foi tirado de onde? Da matéria chamada árvore. Então tem uma cadeia aí, né? Pra gente lembrar, né? Então vem a matéria, o corpo e o objeto. E esse do corpo é que se transforma em objeto, certo? Então aqui a TV já é um objeto, o meu pincel, o lápis que vocês acabaram de ver, a cadeira, a mesa, tudo isso aí são objetos que foram tirados de o quê? De uma matéria, né? No caso, o lápis da árvore, né? A TV tem partes de plástico, de metal, certo? Então, vamos lá. Segundo, numere corretamente fazendo a relação e preencha as lacunas. 1. Sob a ação de baixa temperatura, a água se transforma em quê? Em gelo. 2. Quando submetida a temperatura muito altas, é o quê? E se funde, metal. Sob a ação do calor, a água se transforma em vapor de água. E colocar os números que eu utilizei em cada frase. 3, 1, 2. Terceiro, observe as imagens e responda qual mudança de estado físico pode ocorrer caso haja aumento da temperatura nos ambientes mostrados. Então, se a temperatura ficar alta aqui, o que é que vai acontecer com o gelo? A mudança do estado sólido para o líquido. Ele vai derreter. Ele estava no sólido, passou a ficar líquido, porque a temperatura aumentou, né? Aí a mamãe lavou roupa, botou no varal, a roupa estava molhada, e aí veio o sol, né, com a ajuda do vento, e aí essa roupa vai secar. É o estado líquido, porque a roupa estava com água, né? E passou para o estado gasoso. Ela evaporou. A água que estava nas roupas evaporou, certo? Virou vapor de água. 4. Pedrinho estava estudando os estados físicos da matéria e não se convenceu de que o ar também é matéria. Se eu não consigo ver, porque o ar é matéria, eu não consigo pegar, o ar é matéria? Ele ficou ali, ó, pensando. Escreva um exemplo que mostre ao menino que o ar é matéria e ocupa lugar no espaço. Então é o seguinte, o ar está aí presente o quê? No ambiente. Se ele não fosse matéria, como é que a gente ia conseguir respirar? A gente depende dele. A gente não consegue ver nem pegar, mas a gente consegue sentir por meio da nossa respiração, né? O ar que preenche o interior de uma garrafa. Pronto, um exemplo está aqui. Aqui nessa garrafa aqui que a Pro está segurando, vocês estão vendo o quê? Água. Mas só tem água? Tem o quê? A água está preenchida aqui, essa garrafinha,
o espaço dessa garrafinha está preenchida por água e por ar, por duas matérias, certo? Então, Pedrinho agora já está começando a entender que o ar também é matéria, ó. Ele está aqui dentro, certo? Porque ele ocupa um lugarzinho na minha garrafa. Também quando eu vou encher uma bola de aniversário que vocês vão, a bola de futebol que vocês têm em casa, ela precisa ser preenchida de ar para poder ela ganhar aquela forma e poder brincar, né? Então, se eu não encher ela, se eu não preencher ela com ar, aí ó, vai ser aquela bola murcha. E aí, o que é que aconteceu? Ele agora viu que o ar é matéria, porque ela ocupou lugar no espaço dentro da bola. Ei, Pedrinho, parabéns! Agora, Caio, na quinta questão, Caio estava com dificuldade para abrir um frasco com a tampa de metal. Preste bem atenção, que essa experiência aqui, ó, vocês podem até ensinar para a mamãe quando ela tiver com dificuldade de abrir. Eita, papai, vem aqui abrir que a mãe não está conseguindo. A gente mesmo pode fazer isso, ó. Só que com cuidado. Observe o que ele fez para conseguir. Depois comente o que aconteceu. Aí estava a tampa ali de vidro e a tampa de metal e o vasinho de vidro. E aí duro para abrir. O que aqui Caio fez? Caio botou a água quente, colocou o potinho ali na água quente, a partezinha da tampa. E aí, ó, abriu com facilidade, sem botar muita força. O que aconteceu com essa tampa? O que foi que fez essa mágica toda? Essa mágica toda tem um nome, é chamado de dilatação, certo? A tampa que era sólida, ela dilatou, ela se enlargueceu. E aí ele conseguiu abrir. A tampa foi aquecida e se dilatou, facilitando assim a abertura. Então, quando você tiver dificuldade de abrir algo assim, ó, bota a água, né, quente, espera um pouquinho, ó, que abre, certo? Mas com cuidado, para vocês não se queimarem, tá? Então, meus amores, finalizamos nossa aula de correção de hoje. Façam direitinho, tudo direitinho antes da correção, tá bom? Ó, beijos.